Atire a primeira pedra, quem nunca deixou de entender alguma decisão dos comissários durante uma corrida, quem nunca pensou, nossa, mas na última prova isso aí não deu punição, é a mesma coisa, como deu punição dessa vez? Será que um piloto está sendo beneficiado? Será que a FIA está tentando beneficiar uma equipe? E realmente dá margem para esse tipo de interpretação, porque as regras, ou melhor, as diretrizes, nem são regras, elas são extremamente subjetivas. O que eu vou tentar explicar aqui, e vocês podem me mandar para os comissários se vocês não entenderem no final dessa explicação, é como funciona o texto dessas diretrizes e aonde está a subjetividade e por que ela existe. Não é como um esporte que você pode controlar todo tipo de campo de disputa. Então, você tem circuitos que tem menos aderência, você tem curvas de tipos diferentes, você tem zebras diferentes, áreas de escape diferentes, você tem entre os pilotos, às vezes você tem um piloto que está com pneu novo, um pneu velho, tudo isso tem que ser levado em consideração. Os pilotos querem que isso seja levado em consideração, então, por conta disso, é impossível você escrever uma regra preto no branco. Ou você não leva nada disso em consideração, você leva tudo isso em consideração. O momento atual da Fórmula 1 é levar tudo em consideração. Então, sim, as regras são subjetivas, mas sim é o que os pilotos têm pedido para acontecer. Uma outra questão são os comissários. Então, os comissários não são fixos, os comissários não são comissários profissionais, e essa é uma questão que pega realmente, porque quando você junta um conjunto de regras ou diretrizes que não são objetivas e você vai mudando as pessoas que julgam isso e essas pessoas não são treinadas para julgar isso, isso gera problemas. Então, a primeira parte eu vou explicar sobre os comissários. Então, toda vez que tem algum lance estranho durante a corrida, o diretor de prova passa para os comissários. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Os comissários, então, vão olhar o lance e primeiro eles vão dar uma indicação que é o noted, que é o anotado, que é assim, está na nossa lista, a gente vai dar uma olhada, estamos no momento dando uma olhada para ver se a gente vai investigar ou não. Eles fazem isso muito para as equipes pararem de encher o saco, né? Depois de Abu Dhabi 2021, a gente parou de ouvir a comunicação entre as equipes e a FIA, mas isso não significa que ela não aconteça. Tem muita pressão das equipes em cima da direção de prova para a direção de prova reportar aos comissários, então eles colocam anotado lá para parar esse tipo de reclamação. Depois aparece será investigado ou não será investigado, ou será investigado depois da corrida. Não será investigado, já dá para entender. Será investigado quer dizer que a decisão vai sair durante a corrida, que eles não acreditam que eles precisam ouvir os pilotos. E quando sai que vai ser investigado depois da corrida, é que tem alguma coisa ali que eles querem ouvir os pilotos. Vai ser alguns dos itens de subjetividade que eu vou chegar um pouco mais para frente. Quem são os comissários? São 3 a 4, então tem as corridas que são consideradas mais fáceis, são 3 comissários, e para as corridas de alta carga de trabalho, que eles chamam, são 4 comissários, o Brasil, Singapura, México, Austrália, são corridas que tem 4 comissários. E sempre tem que ter um ex-piloto, e na maioria das provas quem tem sido chamado é o Derek Warwick, e você tem outros comissários que são pessoas com experiência com regras, pessoas que têm vivência longa no automobilismo, e quem tem sido chamada mais para mais corridas é a Silvia Bello, que é uma espanhola que a vida inteira estava no meio do automobilismo e que começou a atuar mesmo na adolescência ainda como fiscal de pista e depois foi para essa área de regras. Então são pessoas que conhecem as regras e o piloto lá, o ex-piloto, que já esteve lá e sabe como funciona dentro da pista. Essas diretrizes de pilotagem são enormes, mas eu vou ficar só na parte de ultrapassagem, porque é isso que eu quero
esclarecer para vocês. As ultrapassagens, elas são divididas em dois tipos, por fora e por dentro. Eu vou trazer meus dois amiguinhos aqui para disputar a posição, para mostrar para vocês o que pode e o que não pode. Então vamos lá, uma ultrapassagem por dentro. Então o carro da Sauber aqui, a curva é para esse lado aqui, o carro da Sauber está tentando fazer a ultrapassagem. A ultrapassagem, ele tem o direito de fazer essa ultrapassagem, ele tem o direito a essa curva se ele estiver com o eixo dianteiro dele do lado, pelo menos do lado do espelhinho do rival. Nota que isso quer dizer que ele pode estar um pouco atrás, mas ainda assim ele pode ter direito à curva e pode fazer a ultrapassagem. O que significa ter direito à curva? Significa que nesse ponto, a partir do momento que esse carro que está tentando a ultrapassagem por dentro está na linha do seu, está com o eixo dianteiro na linha do seu espelho, você não pode acabar com o espaço dele, você não pode fechá-lo, porque ele tem direito a essa curva. O que você pode fazer é tentar ficar ao lado dele e tentar na próxima curva, algo do tipo. Mas ele ganhou o direito a essa curva por estar lado a lado com você, com o eixo dianteiro ao lado do seu espelhinho. Uma coisa que mudou com o Qatar é que o espelho, a referência não é eixo dianteiro com eixo dianteiro, e também que você precisa estar nesse momento antes do apex, antes da tangente. Só lembrando o que é tangente, porque eu vou falar bastante sobre isso aqui, é a parte da zebra em que você chega mais perto, o carro chega mais perto da zebra de dentro. Essa é considerada a tangente. Então, se o piloto, já antes da tangente, ele já está com o carro ali lado a lado, a curva é dele, isso numa ultrapassagem por dentro. Por que eles colocaram essa história de antes? É para evitar um late dive, que o cara se joga ali só no final, para ele só ter o apex, né? É importante que ele já esteja ali lado a lado antes do apex. Aliás, falando em se jogar, tem algumas coisas que os comissários vão olhar também. O cara precisa estar com o controle do carro, então ele não pode se jogar e não ter nenhuma intenção de fazer a curva, ou só vai fazer a curva se bater no piloto que está do lado, isso daí não vale. E também os comissários vão olhar se ele estava numa linha de corrida que é razoável, que é compatível a uma ultrapassagem, e é claro, o tempo inteiro você tem que se manter dentro da pista, você não pode ultrapassar saindo da pista. Então, essa é a ultrapassagem por dentro da curva, né? Ou você está atrás ou você vai para dentro da curva para tentar a ultrapassagem. É um pouquinho diferente a ultrapassagem do lado de fora, e essa ainda causa problema entre os pilotos. Então, tentando a ultrapassagem por fora, você vai precisar estar com eixo dianteiro e eixo dianteiro, você na tangente, né? Você não vai poder estar um pouquinho atrás e querer fazer a ultrapassagem por fora. A ultrapassagem por fora ela é considerada mais difícil, mas a partir do momento em que você está na tangente da curva, você está aqui emparelhado lado a lado com o carro que está por dentro, a curva é sua e ele não vai poder espalhar para cima de você, porque você ganhou o direito a essa curva. Da mesma forma, se você está do lado de fora, desgovernado, se você não tem intenção nenhuma de fazer a curva e tal, isso não vai valer. Agora, se você tem controle do seu carro, você está emparelhado no apex, na tangente, então você tem o direito de fazer aquela curva e o piloto que está por dentro, ele tem que dar espaço para você, ele não pode espalhar, não pode evitar a sua ultrapassagem, a não ser tendo uma saída melhor da curva, certo? Esse tipo de ultrapassagem é muito raro, porque o que acontece? Qual que é o lado dos pilotos usando a regra para o lado deles? Ele está aqui, esse piloto está perdendo aqui o apex, ele percebe que o outro está chegando e está vindo por fora. O que ele faz? Ele tira um pouco o pé do freio para estar na frente no apex. E é isso, o Max Verstappen é o rei de fazer isso,
e ele está fazendo escola porque outros pilotos também têm feito isso. Um exemplo muito claro dele fazendo isso foi no GP dos Estados Unidos, aquele lance com o Norris, que daí, como ele tirou o pé do freio, ele também não fez a curva, né? E daí gerou a questão. Mas espera aí, ninguém fez a curva ali. Como assim você tem que punir o piloto que estava tentando ultrapassar por fora? Essa é ainda uma área de contenda. Efetivamente, existe esse buraco nas regras e os pilotos usam o tempo todo. E é claro que isso causa um problema, que é a disputa não pela posição, a disputa pelo apex, né? Que acaba porque você precisa primeiro ter a curva e depois você vê como você vai passar o outro piloto. Isso, vários pilotos reclamam, falam que a corrida não deveria ser assim e tal, mas eu já perguntei várias vezes para vários pilotos e eles não têm uma solução para esse problema. Só uma coisa que ficou bastante clara com as regras agora, os pilotos sabem que funciona assim. Então, ultrapassagem por fora. E você, para fazer isso, para evitar, né, você perder a tangente, você solta o freio. Mas você solta o freio e você não consegue mais parar o carro e você causa uma colisão com o piloto que está tentando te passar por fora. Eles sabem que isso vai dar punição para o carro que está sendo ultrapassado, que isso vai causar colisão porque ele perdeu o controle do carro. Acontece que o piloto que está por fora, ele fica numa dúvida, assim, ele fala, o quê? Eu vou deixar bater, dependendo da curva, e se tiver o risco de eu ter algum dano e tal, o dano vai ficar para minha conta, ou eu corro o risco de bater, eu acho que eu vou continuar na pista, e eu sabendo que esse piloto que estava se defendendo mal, ele vai ser punido. Então, sempre fica essa situação que um tenta forçar a decisão, a pior decisão possível para o outro. Aqui vou eu para mais uma etapa da Fórmula 1 e é claro que eu quero aproveitar tudo, né? Ao mesmo tempo que você está indo para trabalhar, tem que focar nas entrevistas, nas informações que você quer checar, você também quer voltar para o restaurante que você gosta e curtir o lugar para onde você está indo, né? Senão não faz muito sentido ficar só cansando com as viagens. Mas ainda bem que eu tenho o meu Motorola Razr 60 Ultra para me ajudar a guardar todas as informações. Principalmente por causa de 3 funções do Moto AI, que é a inteligência artificial da Motorola, que é o que rolou, o guarde para depois e o olhe e fale. Então, primeiro tem o que rolou. Ele me ajuda com todas as notícias, as mensagens que ficam chegando da Fórmula 1 enquanto eu estou no aeroporto, eu estou lidando com esse trâmite de viagem. Isso me ajuda a economizar um tempão. Tem também o olhe e fale, que me ajuda a desbravar novos lugares. Com o telefone fechado, eu olho para ele, isso vai desbloquear o telefone e aí eu posso perguntar o que eu quiser saber e ele vai me dar a resposta usando o Moto AI. É muito legal porque quando você está passeando por algum lugar, você tem alguma dúvida, por que essa igreja tem esse nome ou algo do tipo, e a resposta vai estar literalmente na palma das suas mãos. Outra funcionalidade que me salva nessas viagens é o guarde para depois. Então, se eu tenho alguma ideia de pauta, mas também algum restaurante que eu queira ir, qualquer coisa que tenha a ver com Budapeste, ele vai agregar tudo aqui e vai me ajudar a lembrar. Então, o Razr 60 Ultra acaba sendo um organizador de viagens, o meu pauteiro e também para todas as informações que eu precisar quando eu estiver por aqui. E vamos combinar, olha o tamanho que ele fica na minha mão. Eu me sinto com certeza muito mais segura andando pelas ruas aí com o meu Motorola. Aí você pode estar pensando, mas teve esse caso aqui. Calma, que tem as subjetividades da regra, que são várias perguntas que os comissários têm que se fazer. Então aqui estão as perguntas. Como que os carros chegaram até um incidente? Foi porque alguém freou muito tarde? Alguém tentou fazer um dive bomb? Alguém estava se movimentando na freada? A manobra foi muito tardia, muito otimista? O que os pilotos poderiam ver, poderiam antecipar nessa manobra? A gente acredita que essa manobra poderia ter sido completada na pista, no caso, né, quando os 2 pilotos saem da pista, por exemplo, o carro estava saindo de frente, de traseira, o pneu estava fritado, teve algum carro que estava posicionado de uma maneira que contribuiu para o incidente.
o tipo de curva contribuiu para o incidente, cambagem, as zebras e tal. Tinha uma diferença de tempo de pneu, de número de voltas do pneu e tal. Essa que eu falo que é a seção da subjetividade aqui. E quando os comissários acreditam que eles não conseguem responder essas perguntas ou que eles precisam dos pilotos para responderem, para essas perguntas serem respondidas, aí eles fazem aquelas investigações só depois da corrida, justamente para ouvir os pilotos a respeito disso. Claro, né? Não podia ser algo simples. E pode piorar, porque eles decidiram, vamos dar uma punição. Qual será essa punição? Tá escrito certinho? Para tal manobra é tal punição? Não, é claro que não. Aí entram o que chamam de circunstâncias mitigantes, que são, por exemplo, eu perdi o meu carro, estava saindo de traseira, o meu pneu estava muito desgastado, ou a pista estava escorregadia, ou esse tipo de curva, geralmente é difícil mesmo por causa de cambagem e tal. Isso entra como circunstâncias mitigantes que vão diminuir a punição do piloto. Então, isso ajuda a ampliar a gama de punições possíveis. Aí tem esse documento aqui, olha o tamanho do documento, que são as diretrizes, novamente diretrizes e não regras, de punições. Você percebe aqui que as punições elas vão ser diferentes para o treino livre, para a classificação e para a corrida. E aqui estão esses pontos, os pontos na carteira que são recomendados. É uma recomendação aqui para os comissários e o tipo de punição também. Então vamos lá para onde eles falam dos driving infringements, mas o que a gente está falando aqui, causar uma colisão, que é o que a gente está olhando mais aqui. Mesmo causar uma colisão, você tem que olhar que tipo de colisão você causou, e algo que é novo na regra, você vai olhar a consequência, que é algo que eles sempre falaram, não, consequência a gente não olha, mas é impossível não olhar, você vai olhar a consequência que você causou. Então, você pode causar uma colisão com uma consequência esportiva, que é fazer o outro cara perder posições ou abandonar a corrida. Você pode causar uma colisão sem uma consequência esportiva óbvia, e você pode causar uma colisão de maneira aparentemente deliberada. Eu acho que, inclusive, o Verstappen escapou desse artigo aqui no GP da Espanha, naquela batida dele com o Russell, porque isso não estava na decisão dos comissários. Eles falaram assim, ele claramente discordava do que a equipe estava falando, que ele tinha que devolver a posição, mas em momento algum estava no texto, assim, que de maneira deliberada, porque se eles tivessem colocado isso no texto, eles teriam que ter dado um stop and go de 10 segundos, e não foi a punição que ele recebeu. Ele recebeu 10 segundos de punição, que está aqui nessas possibilidades de causar uma colisão com um efeito esportivo, consequência esportiva imediata. Então, se você pode ser julgado como se você tivesse causado uma colisão, mas se não deu nada, os comissários podem escolher dar uma reprimenda só para vocês. Então, para você. Então, você pode ir de reprimenda até 10 segundos, e se você causar uma colisão com um efeito esportivo, é a partir de 10 segundos, e pode ser um drive-thru também. Se for de propósito, tem que ser um stop and go de 10 segundos, que é a pior punição possível. Eu esqueci que eu comecei a falar das circunstâncias mitigantes. Isso pode ser com que a punição seja de 5 segundos, mesmo se você causa uma colisão com uma consequência esportiva, mas tem sido muito raro. Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi no GP de Miami de 2024, inclusive pelo pedido dos pilotos. Os pilotos falaram, a gente não quer mais essas punições de 5 segundos, porque acaba valendo a pena, muitas vezes, levar essa punição de 5 segundos. Esse lance de Miami foi o Sainz com o Piastri. Eles consideraram que o Sainz perdeu o carro e por isso acabou batendo no Piastri. Então, isso foi um bom exemplo de uma circunstância mitigante que eles falam. Então, outra coisa que vai acontecer na disputa de posição é forçar o piloto para fora da pista. Então, forçar o piloto para fora da pista, você tem duas opções também,
que é o forçar de uma maneira imprudente, que aí é um stop and go de 10 segundos, ou só você forçar um piloto para fora da pista, que vai ser de 5 a 10 segundos até um drive-thru. Então, basicamente, eles têm a opção do que eles vão dar, dependendo de como eles julgarem a situação. E tem aqui também o impeding, que é bom a gente saber que acontece bastante, que é você atrapalhar um outro piloto. Isso acontece na classificação, tanto que você vê que não tem nada na corrida aqui. Então, o impeding, você atrapalhar um piloto por qualquer motivo, são 3 posições no grid, e de uma maneira perigosa ou que os comissários entendam que houve uma intenção, são 5 posições no grid. Por isso que o pessoal da Red Bull ficou tão irritado no GP do Qatar, quando o Verstappen foi punido por impeding com uma punição no grid, uma posição no grid, porque isso simplesmente não existe nas diretrizes. Então, mesmo coisas que não estão aqui, mesmo com todas as opções que tem aqui nas diretrizes, às vezes eles dão um jeito de dar algo que não está aqui. E aí, deu para entender bem? Eu fui me meter numa roubada, tentar explicar isso para vocês, né? Porque realmente há um menu enorme para os comissários, para eles identificarem qual é a punição que cada tipo de lance merece. E, novamente, eu insisto nisso. Várias vezes eu tentei fazer matéria sobre isso, falando com o chefe de equipe, falando com um monte de gente em on, em off, e todo mundo fala a mesma coisa. É muito difícil fazer uma regra preto no branco, e é por isso que a gente acabou com essas regras. O problema que eu vejo em tudo isso é a falta de treinamento dos comissários. Embora sejam comissários com experiência no automobilismo e convivência dentro do automobilismo, não é profissionalizado isso que eles fazem. Então, é algo que exige um conhecimento muito grande, exige uma dedicação muito grande para entender todos os pormenores que eu estava explicando aqui, mas não são profissionais que são contratados para fazer isso, e isso não acontece porque a FIA diz que não tem dinheiro para pagar uma maneira profissional de se fazer esse tipo de coisa. Como funciona a Fórmula 1, né? A Liberty Media tem os direitos comerciais e eles pagam para a FIA resolver essa questão de regra. Então, essa parte de regra é com a FIA. O que a FIA anda dizendo é que, tá, Fórmula 1, se vocês querem que isso seja algo mais profissional, vocês têm que ajudar a gente a pagar a capacitação e também a contratação desses comissários, né? Porque os comissários, eles ganham ajuda de custo, então eles não pagam para viajar e deve ser um pouco superfaturado para vir uma graninha de volta para eles, mas eles não são assalariados para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, isso gera uma questão que é importante, uma falta de profissionalismo no esporte que é tão profissional, de tão alto nível, em tantas coisas, e esse que eu acho que é o próximo passo aí. Eles já mexeram bastante nessas regras, já tornaram elas diretrizes, já tem esse diálogo aberto com os pilotos, agora chegou a hora de profissionalizar mesmo os comissários.